Audiobook Jus Resumos. Direito Administrativo. Aula 6. Agentes públicos. Você sabe quem são os agentes públicos? Essa é uma das temáticas mais cobradas em concursos e também uma das mais importantes para compreender como o Estado funciona no dia a dia. Afinal, são os agentes públicos que colocam as políticas públicas em prática, prestam serviços à população, exercem poder de decisão e fazem a máquina pública funcionar. De forma ampla e objetiva, agente público é toda pessoa que exerce uma função pública, remunerada ou não, com ou sem vínculo permanente com a administração pública. Esse conceito está no artigo 2º da Lei 8429/1992, a conhecida Lei de Improbidade Administrativa. Ela afirma que agente público é o agente político, o servidor público e toda pessoa que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, mediante qualquer forma de investidura, uma função, cargo ou mandato público. Isso inclui desde o presidente da República até o mesário voluntário nas eleições. Esse conceito permite identificar vários tipos e classificações de agentes públicos, conforme o vínculo jurídico, a função exercida e até a situação excepcional em que atuam. Vamos começar pelos agentes públicos de fato, que são aqueles que exercem uma função pública sem vínculo legal regular com a administração, mas em determinadas circunstâncias. Exemplo é o agente putativo, atua de boa-fé, acreditando estar legalmente investido no cargo. Imagine alguém que passou em um concurso, foi nomeado e começa a trabalhar, mas, depois, o concurso é anulado por irregularidades. Essa pessoa não tinha intenção de burlar a lei e agiu acreditando na legalidade de sua situação. Temos também o agente necessário, em contextos emergenciais. Imagine uma tragédia como a de Brumadinho ou o incêndio da Boate Kiss, em que pessoas comuns se colocam à disposição da administração para ajudar. Exercem funções públicas momentaneamente, sem nomeação, por necessidade e interesse público. Por outro lado, o usurpador de função pública também atua sem investidura, mas com má-fé. Se apresenta falsamente como servidor ou autoridade, cometendo crime de usurpação. Aqui não há boa-fé nem autorização implícita ou emergencial. Já os agentes públicos de direito são aqueles que exercem função pública com vínculo jurídico válido com o Estado. Estão legalmente investidos, seja por nomeação, eleição, designação ou contratação. Dentre eles, temos os particulares em colaboração com o poder público. São os chamados agentes honoríficos, como mesários, jurados e voluntários nomeados para funções específicas. Eles continuam sendo particulares, mas colaboram temporariamente com o Estado. Outro grupo importante são os militares. Embora alguns autores os incluam entre os servidores estatutários, eles possuem um regime jurídico próprio. Os militares estaduais, como policiais e bombeiros, estão no artigo 42 da Constituição. Já os militares federais, integrantes das Forças Armadas, estão no artigo 142. Esses dispositivos estabelecem obrigações e restrições próprias. Exemplo: militares não podem fazer greve, nem se sindicalizar ou se filiar a partidos políticos enquanto estiverem na ativa. O militar que quiser assumir um cargo civil permanente precisa ir para a reserva. Outro grupo são os agentes políticos, responsáveis pelas funções de direção, orientação e comando do Estado. Incluem o presidente da República, governadores, prefeitos, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, além dos membros do Poder Legislativo. Parte da doutrina também inclui magistrados e membros do Ministério Público como agentes políticos,
dado seu papel autônomo e sua função típica de Estado. É importante lembrar da súmula vinculante número 13 do STF, que proíbe o nepotismo na administração pública. No entanto, cargos políticos como o de ministros e secretários não se enquadram nessa vedação, desde que sejam preenchidos por pessoas com qualificação técnica e idoneidade moral. O princípio da razoabilidade deve sempre nortear essas nomeações. Agentes políticos também podem responder por improbidade administrativa, com exceção do presidente da República, que se submete exclusivamente ao crime de responsabilidade. Mesmo sendo agentes políticos, eles não têm foro privilegiado para responder a ações de improbidade. Essas ações devem tramitar na primeira instância, conforme decidido pelo STF no informativo 901. Falando dos servidores públicos em sentido amplo, temos aqueles que desempenham função pública como profissão, com vínculo direto com a administração pública. É subdividido em 3 categorias principais: temporários, contratados para atender necessidades excepcionais do interesse público, com base no artigo 37, nona da Constituição. A contratação é por tempo determinado e não exige concurso público, apenas processo seletivo simplificado. Seletistas, chamados de empregados públicos, são regidos pela CLT e trabalham, em geral, nas empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado. Embora se submetam à consolidação das leis do trabalho, devem prestar concurso público e estão sujeitos a algumas normas do direito público, como as vedações constitucionais à acumulação de cargos. É importante lembrar que, no entendimento do STF, empresas estatais dependentes estão sujeitas ao teto remuneratório constitucional. Já as estatais independentes financeiramente não precisam seguir esse teto, desde que arqueiem integralmente com seus custos operacionais. Por fim, temos os estatutários, ocupam cargos públicos em entidades de direito público, como a administração direta, autarquias e fundações públicas de direito público, regidos por estatutos próprios, aprovados por leis específicas de cada ente federativo. A noção de agente público vai além dos concursados. Envolve uma série de categorias, vínculos, regimes jurídicos e funções que são fundamentais para a manutenção do serviço público e do próprio Estado. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.